bem-vindos ao nosso podcast, onde falaremos sobre semântica. Esta mesa é composta por Isabelle, Felipe, Ariane, Stephanie, Marina e Vitor. Vamos começar falando sobre o que é semântica. A semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. A semântica está relacionada com as palavras significado, significação e sentido. Ela estuda a relação indissociável de significação entre significante e significado, que existe nos signos linguísticos. Estuda a significação das palavras, bem como a interpretação desse significado, diferentes sentidos que as palavras apresentam em diferentes contextos e ao longo do tempo. Para que haja comunicação, é necessário haver sentidos básicos conhecidos e convencionados pelos falantes, mas a verdadeira significação da palavra depende do seu uso, ou seja, da forma como ela é aplicada. A situação comunicativa é determinante no sentido atribuído à palavra. O sentido da semântica está diretamente ligado ao significado e interpretação de palavras, frases e enunciados, como mencionou Isabelle. A partir disso, já se observa o tamanho de sua importância. Roberta Pires de Oliveira, em seu livro Semântica, Sexto Período, destaca que, abre aspas, a disciplina de semântica busca construir um modelo para explicar como é possível que nós, seres finitos, num tempo tão curto, sejamos capazes de atribuir significado a qualquer sentença da nossa língua, mesmo a aquelas absolutamente novas, a aquelas que nunca ouvimos antes. Essa não é uma capacidade trivial, embora ela esteja sempre conosco. Fecha aspas. Observamos que um estudo amplo da semântica é pouco praticado no âmbito escolar acadêmico e é fundamental para a apropriação e expansão da nossa capacidade linguística. A busca por um conhecimento aprofundado na disciplina pode melhorar a escrita, elemento essencial não só nas escolas, como também para as empresas, que hoje investem na área de marketing. Ou seja, é imprescindível tanto para quem presta Enem quanto para SEOs, pois no campo digital é utilizado em HTMLs, para o ranqueamento no Google e para o marketing de conteúdo que através da escrita produz o e-mail marketing e as publicações em redes sociais, entre outras coisas. Para os profissionais desta área, a semântica é importante pois uma mesma palavra pode ter distintos significados e contextos em outras regiões e até mesmo dentro do país. Conhecer a variedade, significados e denominações da língua permite produzir conteúdo para determinado público-alvo, por exemplo. Bom, sobre os principais filósofos da semântica, até os anos 70, os estudos da semântica praticamente só poderiam ser feitos por filósofos. Eles tentavam responder umas questões sobre lógica, linguagem e matemática feitas pelo filósofo alemão Friedrich Ludwig Gottlob Frege. Além de filósofo, ele também era matemático e ficou muito conhecido na linguística por sua teoria de sentido e referência, que ele apresentou em uma de suas obras publicadas no ano de 1892, que foi a mesma que continha as questões que os outros filósofos tentavam responder. E aí foi por conta dessa obra que o seu estudo se tornou base para a distinção descritivista entre sentido e referência, que são conceitos fundamentais para a semântica e pragmática moderna. Já nos anos 70, a Bárbara Parte, uma linguista conhecida por seus trabalhos em semântica formal, transferiu essa tradição para a linguística, que desde então só prospera. O filósofo Paul Grice acreditava que significado se tratava de dois tipos diferentes de fenômenos. Tinha o significado natural e o não natural. O significado natural se tratava de uma relação entre a causa natural e efeito, como, por exemplo, na frase "aquelas nuvens escuras significam que irá chover". O significado ele está associado a um sentido natural, acontecimentos climáticos. As nuvens estão carregadas, portanto vai chover. O significado não natural se refere a um tipo de sentido convencional, como na frase "este alarme significa que é hora do almoço", na qual colocar o alarme é algo convencional.
Bom, agora eu vou falar sobre os atributos da semântica. Sinonímia é a relação entre palavras que apresentam significados semelhantes, sinônimos. Exemplo: pode-se falar, ela secou o cabelo antes de sair ou ela enxugou o cabelo antes de sair. Antonímia são palavras de sentidos opostos. Exemplo: quente e frio. Paronímia é a relação entre palavras que possuem significados diferentes, mas muito semelhantes na pronúncia e na escrita. Exemplo: cavaleiro e cavalheiro. Homonímia são palavras com a mesma grafia ou pronúncia, mas com significados distintos, ou ainda formas com pequenas diferenças, mas que podem causar dúvidas na escrita. Homônimas homógrafas possuem mesma grafia, mas se diferem na pronúncia. Exemplo: o governo e eu governo. Homônimas homófonas são iguais na pronúncia, mas diferentes na escrita e no significado. Exemplos: concerto com C, substantivo, composição sinfônica, e concerto com S, derivação do verbo concertar. Homônimos perfeitos, iguais na escrita, na pronúncia e na estrutura fonológica. A compreensão depende do sentido empregado. Exemplo: o funcionário foi ao banco. Banco seria a instituição financeira. Ou as crianças sentaram-se no banco. No caso, banco seria o assento. Polissemia. Para ocorrer, é necessária alguma relação de sentidos. Exemplo: rede de deitar, rede elétrica e rede de computadores. Nos três casos, a palavra rede pode ser compreendida como um entrelaçamento de algo. Já a denotação é o sentido encontrado no dicionário. Exemplo: quando falamos admiro o voo dos pássaros, todas as palavras foram utilizadas no sentido original. Já na conotação, uma palavra é utilizada no sentido figurado. Exemplo: ela tem um coração de pedra. Nesse caso, a palavra coração está no sentido figurado, subjetivo. Bom, vamos falar agora sobre o valor semântico, que a Stephanie até exemplificou um pouco. O valor semântico nada mais é do que o significado de uma palavra dentro de um contexto. Ou seja, uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos quando aplicada em contextos diferentes. Vamos ver duas frases para exemplificar. O amor é lindo e ela é um amor. Na primeira, amor é aplicado como um substantivo, que vai dar um sentido à palavra. Na segunda, amor é um adjetivo, uma forma de caracterizar a pessoa de quem se está falando. E isso dará outro sentido à palavra. Então é importante a gente lembrar sempre que o significado de uma palavra vai além daquele do dicionário, depende muito do contexto em que essa palavra é aplicada. Além disso, há também o valor semântico dos conectivos, ou seja, das conjunções, preposições e advérbios. Os conectivos servem para dar sentido às orações. Então, as conjunções, por exemplo, vão servir para ligar uma oração à outra e podem ter função de adição, conformidade, consequência, adversidade, etc. As preposições ligam uma palavra à outra dentro de uma mesma oração, que são para, por, perante, de, com, como, etc. Por fim, os advérbios ou as locuções adverbiais terão o poder de mudar o sentido de verbos, adjetivos e outros advérbios, que podem ser classificados como advérbios de tempo, lugar, intensidade, modo, negação, dúvida ou afirmação. Por exemplo, no meio da rua é uma locução adverbial de lugar, ou seja, é o valor semântico de lugar. Falando um pouco sobre a diferença entre semântica e pragmática. A essa altura, já sabemos o significado de semântica, né? Porém, ela não é a única que estuda o significado linguístico. Ela está muito atrelada à pragmática, e acredito que dando um exemplo dentro de uma sentença fica mais fácil para a compreensão de vocês. Na frase onde João profere, eu prometo não mentir mais, aqui devemos considerar o significado como sendo condições que devem existir para que ela seja verdadeira. Isso poderia ser a semântica da oração, pois eu se refere ao falante, não mentir mais implica que ele já mentia antes, e prometo é algo como assegurar de antemão alguma coisa, neste caso, não mentir mais. Porém, não temos como afirmar que a sentença é verdadeira, pois em prometer existe um aspecto que invoca as intenções do falante,
Então, sob o ponto de vista pragmático, que vai além da semântica e além do significado verdadeiro das palavras dentro da sentença, o ato da fala é desconsiderado. Então, João deveria estar realmente comprometido a parar de mentir. E isso já é algo que não é uma questão mais de semântica, pois ela foge muito do tratamento da língua e diz respeito às atitudes e à intenção do falante. Finalizamos por aqui. Muito obrigado pela atenção.